esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Toda terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Glória a Deus. Muito bem, Daniel, Vanessa, hoje nós estamos aqui para falarmos um pouquinho do casamento como um compromisso muito sério. Na realidade, o casamento é um desafio, não apenas de encontrar a pessoa certa, mas também de ser a pessoa certa. E para que ambos sejam certos, é preciso ter duas coisas fundamentais: tato e introspecção. Tato é falar a coisa correta, na hora certa e de maneira também certa. Tato inclui não apenas palavras, mas também o tom de voz, a atitude, o ambiente e o motivo também. A introspecção é a boa vontade, Daniel, de compreender o ponto de vista do outro, tendo em mente a possibilidade de que o outro pode ter razão em seu pensamento. Como o casamento é um compromisso sério, esse compromisso sério, Vanessa, ele é subdividido em alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês. E o primeiro compromisso é o compromisso do amor. Foi o amor que os trouxe aqui. Foi o amor que deu a vocês a coragem de estar diante das testemunhas, dos parentes e dos amigos. Existe um texto da Bíblia, 1 João capítulo 3, no verso 18, que diz: filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas, mas vamos amá-las realmente
e mostrar isso através das nossas ações. Olha que coisa forte. Existem muitas pessoas que dizem amam, mas eles matam quem ama, eles destroem quem amam. Então aqui está dizendo que nós precisamos deixar de falar que amamos e amar verdadeiramente. E para amar, é preciso conhecer bem a pessoa. E geralmente acontece que as pessoas apresentam o seu lado bom logo no início da vida a dois. Você não vai encontrar aí ninguém se apresentando como um preguiçoso, é verdade? Nem se apresentando como um relaxado, um desorganizado, de pavio curto, parcial, traidor, ou coisa dessa natureza. Ninguém vai. Ao contrário, é de se esperar que se apresente com boas maneiras, educado, gentil, sorridente, sempre contente, nunca deprimido, entusiasta e animado. É assim que nós conhecemos o namoro, não é verdade? No início, isso é o que as pessoas mostram umas para com as outras, sendo necessário manter um pouco de precaução com essas primeiras impressões que às vezes nós temos uns dos outros. E quando a ficha cai, nós descobrimos que ninguém é perfeito. Ainda que apaixonados, sempre vamos encontrar algumas coisas de imperfeição no outro, porque nós somos seres humanos, não somos perfeitos. Por isso que o amor, Vanessa, ele precisa muito mais ser racional do que sentimental. E para amar é preciso adaptação. Até hoje vocês têm aqui um tipo de amor, uma forma de amar. Daqui para frente vocês vão ter um momento de adaptação. E para isso, querida, é preciso saber as limitações e as possibilidades, analisar o bonito e o feio que cada um, o ser humano, tem, o bem e o mal, o lado construtivo e às vezes destrutivo que cada ser humano possui. Nós somos diferentes. Não espere que de forma milagrosa, instantânea, ocorra uma mudança completa, tornando vocês dois extremamente felizes, porque vocês estão aqui casando hoje. Não é assim que as coisas acontecem. É preciso saber as limitações e as possibilidades de cada um. Tem ali uma violonista, e ela sabe muito bem no que eu estou falando agora, que ninguém aprende a tocar violino a partir do momento em que ele toca pela primeira vez no violino. Não é verdade? Dá um trabalho tremendo para tirar esse som bonito aí. Também no casamento ele passa por um período de adaptação e prática da comunicação, e esse processo pode ser acelerado, Vanessa e Daniel, quando realmente existe diálogo. É muito importante. Mas para amar é preciso aceitar a pessoa. Quem tenha dito que depois de casado alguns colocariam o cônjuge na linha, né? No lugar. Não é bem assim. As pessoas esquecem que essa é uma frase mentirosa por alguns motivos. E um deles, mais sério que tem, é que realmente a base do amor está na aceitação, em não querer mudar o outro. E quando nós tentamos fazer, isso aí é uma negação da própria aceitação. Não, eu não aceito você. É como se dissesse assim um para o outro: eu não gosto de você desse jeito, e para eu lhe aceitar, exijo algumas condições. Quando isso acontece, a relação a dois, Daniel e Vanessa, ela vira um momento de conjunção. Se, por exemplo, se você mudar nisso ou naquilo, então nós vamos ficar juntos.
Se estas ou aquelas condições existirem, então nós vamos ser felizes. Mas se porventura as minhas condições não existirem, então eu estou fora da relação. Há muitos casais que já casam pensando assim. A Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, o apóstolo Paulo falou o seguinte, que o verdadeiro amor, Vanessa, ele não busca os interesses próprios, mas sim procura fazer o outro feliz. Então, lembre-se, primeiro compromisso é um amor racional. O segundo compromisso é honrar. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: amem-se uns aos outros com afeição fraternal e tenha prazer de honrar uns aos outros. Isso é muito interessante. Honrar. O que é honrar? Um certo marido impetuoso, Daniel, muito brincalhão, costumava dizer sempre para sua esposa o seguinte: querida, você é tão linda. E você vai poder dizer isso para Vanessa, porque é uma mulher bonita. Respeitosamente, tá bom, Vanessa? Porque minha mulher está ali de olho em mim. E Deus lá em cima mais ainda. Mas esse marido, Daniel, brincava e falava o seguinte: querida, você é tão linda. E quando ela ficava toda feliz, toda cheia, ele dizia: pena que você é tão burra. A esposa a princípio ficou sem uma ação, mas à medida que a brincadeira ia se desenvolvendo, e algumas vezes, e às vezes na presença dos amigos, na realidade aquela mulher estava ferida, triste, magoada. E quando foi um certo dia que o homem arrumou a brincadeira e disse: querida, você é uma mulher tão linda, mas pena que você é tão burra. Então ela olhou para ele, Vanessa, e disse: querido, sabe por que Deus me fez assim tão bonita? Para que você pudesse me escolher. E sabe por que Deus me fez tão burra? Para que eu pudesse escolher você. Esse marido, Daniel, ele não estava cumprindo o compromisso assumido no altar do Senhor. E ele gerou uma zona de conflito em seu casamento. E daí começaram a ter problemas graves. Se sentiu ofendido, enquanto ele ofendia, estava tudo bem, mas ele se sentiu ofendido. Honrar, Daniel, significa tratar com consideração e com respeito. Honrar, Vanessa, é tratar alguém com dignidade, é colocar essa pessoa em uma posição de honra e não humilhar em público ou fora de público. A honra não é apenas na frente dos outros, mas é também na intimidade do casal. Ao levarmos a sério a nossa responsabilidade de honrar a Deus, não será difícil também a gente honrar um ao outro. Muito bem. Como é que o marido pode honrar a esposa, Daniel? Perceba a sua esposa. É através da atenção que damos a uma pessoa que nós demonstramos o valor que essa pessoa tem. É assim que nós realmente honramos as pessoas. Vem também uma outra parte interessante, que nós precisamos aceitar as diferenças também que existem nas pessoas. Nem todo mundo é igual, tá certo? Respeite os sonhos e as intenções da sua esposa. E mulheres sonham muito. Eu já vou te adiantar que eu estou casado há 35 anos. Sonha com força, tá bom? Conheço algumas mulheres que abriram mão, Vanessa, de seus sonhos e investiu no marido, e ambos cresceram e se tornaram felizes, porque havia reconhecimento dos maridos para com as esposas. Valorize, filho, a companhia da sua esposa. Procure separar momentos especiais, ou então crie esses momentos. Querida Vanessa, como que a esposa pode honrar o esposo? Reconheça a sua autoridade. A melhor maneira de honrar o seu marido é permitindo que ele assuma o lugar que Deus designou para ele, o cabeça da esposa. Mas isso jamais torna você, Daniel,
por ser o cabeça, um superior, um ditador. Não, cabeça no sentido de proteger a esposa como a parte mais frágil. É isso que Deus quer. Aceite as diferenças, vocês são diferentes uns dos outros, não tem nenhum melhor do que o outro, são apenas diferentes. Não fique tentando mudar o marido, Vanessa, controlar a vida dele e ficar o dia todo dizendo: faça isso, faça aquilo, isso é certo, isso é errado. Quando nós gastamos tempo fazendo essas coisas, pensando em como gostaria que o nosso cônjuge fosse, nós perdemos a grande oportunidade, Vanessa, de apreciar como ele é na sua realidade. Se fosse para ser igual a um outro, não faria sentido casar um homem e uma mulher. Seja auxiliadora, conforme Deus falou em Gênesis. Deus criou a Eva para ser uma auxiliadora idônea, uma mulher que ajudasse no bem-estar do seu marido. Temos um outro compromisso, Vanessa, que também sem ele não dá para seguir no casamento. É o compromisso de perdoar. Sejam amáveis a ponto de perdoar e jamais guardem o rancor no coração de vocês. Lembre-se que o Senhor nos perdoou, portanto nós devemos perdoar uns aos outros. Colossenses 3,13. E a razão é bem simples, gente. Onde entra o perdão, acaba o conflito. O mundo ensina que a vingança é um prato que se come frio. Por isso que existem tanta tristeza, tanta destruição de lares, tanta infelicidade. Precisamos aprender a perdoar. E Deus, Ele nos ensinou o aprendizado do perdão. Antes de sede bondosos uns para com os outros, sede compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Efésios 4:32. E nós podemos aprender, Vanessa, o perdão com Cristo. E nós podemos, Daniel, aplicá-lo na vida conjugal, removendo qualquer sombra de discórdia, de desentendimento, de obstáculo. Não é fácil perdoar. A verdade é essa, não é fácil perdoar, mas tem alguns passos para que a gente consiga perdoar. O primeiro deles é que devemos reconhecer o problema. Quando sentir que você causou uma ferida, que você quebrou o relacionamento, reconheça o que você fez. Quando você desejou mal para o seu cônjuge, lembre-se disso. Aceite a responsabilidade pelo seu comportamento. Reconheça, Daniel ou Vanessa, que você está em falta. Você não poderá pedir perdão se você não reconhecer o seu próprio erro. Nós temos uma tendência muito grande depois de casados. Transferência de culpa. Se a gente transferisse o dinheiro que tem no banco para a conta um do outro com a facilidade igual a gente transfere a culpa um para o outro, a gente ia deixar o outro rico. Mas sabe, não transfira a culpa de seus próprios erros para os outros. A falha em não aceitar e assumir a sua responsabilidade pelos seus próprios erros, isso incentiva uma coisa que se chama irresponsabilidade. E acrescente, Daniel, 3 palavrinhas ainda mais difíceis de se fazer no perdão. Sabe qual é ela? Admitir isso. Eu estava errado. Quando a gente consegue fazer isso, desculpa, querida, eu estava errado. Desculpa, querido, eu estava errado. Ameniza-se os conflitos. O coração ferido, ele não pode ser de forma alguma mudado se não houver essa questão do reconhecimento por parte daquele que realmente errou. E é interessante a gente entender uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. A humildade é importante. Seja humilde um com o outro. Eu queria finalizar, Vanessa, contando uma história bonita para você. Você não vai esquecer dessa história nunca. E você sabe por quê, Vanessa? Eu já perdi os casamentos, o número dos casamentos que eu já fiz. Foram muitos, Vanessa. De vez em quando eu encontro
uma criança aí, que eu casei, e hoje ela já é avó. Mas sabe, uma mulher uma vez, ela se sentia muito infeliz no seu relacionamento conjugal, e ela visitou um advogado, Vanessa, e ela foi buscar conselhos para o advogado, e ela dizia o seguinte: olha, eu estou muito magoada com meu marido, eu já não aguento mais essa situação, eu quero me separar dele, mas eu quero fazê-lo de um modo que ele sofra bastante, que ele sofra muito, para vingar tudo que eu passei com ele. Daniel, quando as mulheres ficam bravas de verdade. O sábio advogado, depois de pensar um pouco, ele respondeu o seguinte: olha, eu tenho uma ideia, essa ideia é infalível. Durante 3 meses, você vai fingir ser para ele a melhor esposa que poderia existir no mundo. Você vai ser atenciosa, você vai ser carinhosa com ele, não vai reclamar de nada, nem se ele deixou de jogar bola ou não jogou bola, tá certo? Você vai elogiar sempre e fazer tudo para agradá-lo durante 3 meses. Quando ele estiver bem feliz e disse: essa é a mulher que eu tanto sonhava, daí você puxa o tapete e você pede o divórcio. Que conselho maligno, né? Mas ela queria ferir, era um golpe mortal que ela queria dar. E a mulher saiu do consultório do advogado, do escritório do advogado, pulando, disse: achei, encontrei um motivo de acabar com esse infeliz. E ela foi para casa, e os dias foram passando, e ela começou a colocar em prática tudo aquilo que o advogado tinha pedido, e ela fazia o camarada sentir o máximo feliz. Mas Vanessa, 5 meses depois, o advogado, preocupado, ligou para ela e disse: amiga, já passaram 2 meses do prazo combinado, venha para a gente resolver os papéis do divórcio. Então ela respondeu sorrindo para o advogado e disse: doutor, eu descobri nesses 5 meses um homem maravilhoso, por quem eu estou apaixonada e com quem quero viver o resto dos meus dias. Há um ditado: trate o seu cônjuge como um príncipe ou uma princesa, e ele vai agir como um príncipe ou uma princesa. Interessante. 3 meses ela deveria voltar e dar a cartada final. Sabe, querida Vanessa, querido Daniel, eu estou meio desestimulado a fazer casamento, porque os casamentos que eu faço, eu não gosto de vê-los partidos depois. Eu oro muito pelos casais que eu caso, porque nós estamos numa avalanche de separações. E diante de Deus, meus queridos, casamento é uma vez só. Deus não fez casamentos para ficarem sendo desfeitos. Então nós não podemos entrar na vida 2 de uma forma irresponsável. Nós precisamos de entrar com convicção que vocês estão casando para a eternidade. Não por uns dias, não por uns anos, mas para a vida toda. E eu digo para você que eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder compartilhar esse momento com vocês. Eu sei que no nervosismo, talvez a gente não guarde todas as palavras que foram ditas, mas alguma coisa creio que tenha ficado. E eu espero que essas pequenas coisas que tenham ficado, que sejam suficientes para a arrancada inicial dessa vida maravilhosa a 2. O casamento é muito legal, muito bom, quando nós realmente nos preocupamos em fazer o outro feliz. E aí então nós vamos ser felizes, tá bom?